Vou fazer a correção hoje do exercício. Não sei o que vocês acharam, acharam difícil, mais ou menos, né? É, não foram todos que optaram aí por estar refazendo, né? Mas, assim, os que optaram refazer, a maior parte de quem optou refazer teve sucesso, tá? A explicação da aula passada parece que ajudou bastante aí no esclarecimento, porque aí eu comparei o que tinha entregue, né? Comparei no sentido não para considerar nada do que tinha sido entregue antes, tá? Mas eu fiz a comparação do que vocês tinham entregue antes e depois. E assim, a maior parte dos que entregaram depois, a maior parte dos grupos que entregaram depois, mudou praticamente da água para o vinho o resultado, né? Então, hoje eu vou estar explicando a correção aqui. Algum grupo que fez depois quer fazer algum comentário sobre isso? Como que viu depois da explicação? Porque o exercício, a resolução mudou bastante, comparando o antes com depois. Alexander, vamos lá o seu grupo aí, o que vocês... Eu vi que o resultado de vocês mudou bastante. Então, aqui a gente não tinha costume de descontar a depreciação de imposto, assimilar essas duas coisas para ter o fluxo de caixa. Tá, mas Aí, foi... com a explicação, a gente melhorou isso. Ficou bem claro, não ficou? Sim. Tá. O grupo 1 também, grupo 1, eu vi que mudou bastante o resultado. O que vocês acharam? A explicação foi útil? Foi útil, professor, só que ainda ficou algumas dúvidas lá, mas já do que a gente tinha apresentado antes, deu uma esclarecida muito melhor do que estava. Mudou bastante o resultado, eu percebi isso. Então vamos lá, né? A gente vai tirar algumas dúvidas aqui. Tem mais gente que entregou, mas eu não lembro de cabeça. Eu lembro o Alexander e o grupo 1, que é o primeiro que eu corrigi, tá? A Ângela também entregou depois, né? Teve mais a Maria Marcolina, acho que também. Bom, vamos lá, vamos fazer a correção aqui, tá? A ideia, né, se vocês quiserem preparando aí, se vocês conseguirem, abram aí o exercício que vocês entregaram para estar comparando com o que eu vou estar mostrando aqui. É interessante isso, tá? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a correção, aí depois a gente fala aí de notas, como vai ficar, já anuncia quem está de férias, né? Tá? Ok? Bom, então no nosso último encontro, eu dei uma explicação lá para que vocês tentassem encontrar aquilo que representasse saída e entrada de caixa. E pelo que eu percebi, foi bastante esclarecedor, considerando as entregas posteriores que eu tive, né, e as correções que foram efetuadas aí pelos grupos, e percebi uma evolução bastante grande, ok? O que eu vou estar mostrando para vocês aqui, na prática, tá? São entradas e saídas. É que eu consolidei ele para ficar um pouquinho mais prático, tá? Mas a lógica é exatamente a mesma, tá bom? Ok? Na prática, efetivamente, tiveram poucas saídas que representavam aqui saídas de caixa, né? Então, quem fez isso aí da segunda vez percebeu isso. A gente tem mais entradas. Mas vou estar explicando linha a linha, tá? Deixei ela até aqui numerada, para a hora que você tiver dúvida, você fala, ó, linha 1, tá? Linha 2, linha 8, tá bom? Para ficar mais fácil na referência aí, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E assim, agora é hora de tirar dúvida. Não levem dúvidas para casa, não levem dúvidas aí para depois, tá? Ok? Então, eu vou mostrar para vocês a linha de raciocínio que eu tive e vamos bater um papo sobre isso daqui hoje, ok? Bom, o resultado final do exercício, já começando pelo final, tá? O resultado final do exercício mostra que esse projeto não é viável do ponto de vista financeiro,
Então, assim, o projeto ele tinha um custo de capital de 11,5% ao ano, mas ele deu um retorno de 10%, tá? Então, quer dizer, ele não se pagou. Então, a resposta desse projeto é não viável. A resposta final dele é não viável, tá? Então, vamos relembrar aqui, né? Então, era aquela história, você tinha um torno que você comprou há 10 anos atrás, esse torno ele tinha um tempo de vida útil estimado aí de 15 anos, né? E a ideia seria você trocar agora esse torno por uma máquina nova para o seu processo de produção, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu comecei aqui por período, tá? Então, tentei identificar tudo que eu tinha ali no período zero, de entrada ou saída, ok? Então, a primeira linha que eu nomeei ali, eu chamei como custo do novo equipamento, né? Não sei se vocês lembram o enunciado, mas ele fala que a nova máquina, ela seria comprada por R$ 12.000, já incluindo frete, instalação, tudo bonitinho. Lembram-se desse detalhe aí do enunciado? Não sei se vocês estão acompanhando aí, tá? Mas se tiver dúvida quanto ao enunciado também, me perguntem, tá bom? Então, olha só, se eu adotar a nova máquina, tá? A ideia aqui é eu fazer uma reposição, fazer uma troca de máquina. Então, estou trabalhando com uma máquina que eu comprei há 10 anos atrás e quero analisar se eu troco ela hoje. É isso, tá? Então, se eu for comprar essa máquina hoje, ela vai custar para mim R$ 12.000. Esse é o significado aqui da linha número 1, tá? Então, esses R$ 12.000, para mim, significa o quê? Um desembolso de dinheiro. Por isso que ele está aqui como negativo, ok? Então, isso vai ocorrer, esse desembolso vai ocorrer quando? Agora, no início do projeto. Início do projeto é momento zero, tá? Aí o que ocorre? O enunciado, ele diz, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o enunciado aqui, tá? Tem uma parte do enunciado que fala assim, ó, o valor de mercado corrente real da máquina velha é de R$ 1.000. Se a máquina nova for comprada, o torno velho será vendido a outra empresa, em vez de ser entregue como parte do pagamento da nova máquina, tá? Então, com isso, eu identifico o quê? Agora aqui na linha 2, eu identifico que se eu for adotar esse projeto, essa reposição, essa troca de máquina, além daqueles 12.000 que vão sair referente ao custo que eu vou ter pela máquina nova, eu identifiquei que eu vou ter uma entrada aqui de R$ 1.000, tá? Ok? Então, olha só, identifiquei aqui que eu vou ter uma entrada de R$ 1.000. Por quê? No enunciado está falando que eu vou vender essa máquina por R$ 1.000. Tá certo? Tranquilo? Ok? Tá claro isso, gente? Então, isso é uma entrada de recurso para mim. Quando? No começo do projeto. Estou falando, vou vender a máquina velha agora. Por quanto? Por 1.000. Tá? Ok? E aqui da linha 2, eu vou pular para a linha 4. Aí já eu volto para a linha 3. Tá? A linha 4 está falando para mim, aqui ó, eu nomeei ela como aumento do capital circulante líquido. Tá? Representa aqui uma saída de R$ 1.000 do meu bolso como investidor desse projeto. Da onde saiu esse aumento de capital dessa saída de R$ 1.000 que ocorre aqui no momento zero? Está aqui no enunciado também. O enunciado está falando aqui, ó, numa parte lá do parágrafo. Ó. As necessidades de capital de giro irão aumentar em R$ 1.000 na época da reposição. Tá? Então, está aqui. Então, isso significa o quê? Que eu vou ter equivalente a uma saída aqui de recursos de R$ 1.000. Tá certo? Até aqui, linha 1, 2 e 4. Alguma dúvida, gente? Ficou claro de onde saiu isso daqui? Que vai ocorrer no ano zero? Sim, professor. Tá claro, né? Tá. Só um minutinho, gente, que eu vou pegar a fonte do computador, porque tá caindo aqui, tá? Só um minutinho.
Voltei. Estão escutando? Tranquilo? Sim, professor. Tá. Sim. Tá bom. Sim. Bom, vamos lá então. Então agora a linha 3, tá? A linha 3, ela seria uma linha mais difícil de vocês identificarem, mas tem parte dela tem a ver com o que a gente falou aí na semana passada, quando eu falei a questão da depreciação, e o Alexander comentou aqui no começo da aula, tá? Então vamos lá. O que significa isso daqui? Eu nomeei a linha 3 como redução de imposto na venda do equipamento antigo, tá? Então o que ocorre? Olha só. O meu equipamento, na época da venda, ele está falando aqui lá no começo do parágrafo. Ó. A máquina está sendo depreciada com base no método de linha reta, portanto, sua despesa anual de depreciação é de R$500. Então, eu pago de depreciação R$500. E o valor contábil atual, ou seja, o valor contábil da máquina velha no momento zero, o enunciado está falando para mim que é de R$2.500. Ok? Tá? Anotei aqui. Ó. Vou deixar aqui amarelinho para chamar a atenção de vocês. Tá? Então, isso daqui é o que? Esses R$2.500. O valor contábil da máquina velha. Ok? E aí, o que acontece? O valor contábil de uma máquina, tá? O valor contábil do seu ativo permanente, ele é uma referência de preço para identificar se você vai ter lucro ou prejuízo na venda. Isso vocês viram lá na contabilidade já há muito tempo atrás, primeiro ou segundo semestre. Não tem problema se vocês não lembrarem, tá? Mas lá quando o professor de vocês de contabilidade explicou a depreciação, ele falou isso para vocês em algum momento, que o valor contábil de um ativo permanente, ele é referência para identificar se no momento da venda do seu ativo permanente você vai ter lucro ou prejuízo, tá? Ok? Então, olha só, se você vender, se o valor contábil da sua máquina é de 2.500, vamos supor aqui, tá? 2.500, e você vender essa máquina por, sei lá, R$7.000, venda da máquina. Você vai ter lucro ou prejuízo nessa venda? O valor contábil da máquina é 2.500, você conseguiu vender ela por 10.000, por 7.000. Você vai ter lucro ou prejuízo? Lucro, né? Vai ter um lucro, né? Um lucro de quanto, nesse caso? Quanto, gente? R$4.500. R$4.500, ok? Então, olha só, eu vou apurar um lucro na venda de um ativo permanente, tá? Ok? Se eu tive lucro, tá? Se eu tive esse lucro na venda de ativo permanente, esse lucro ele é chamado de lucro não operacional. Por que lucro não operacional? Porque não tem a ver com a operação da empresa, né? Então, a sua empresa, ela pode vender o ativo permanente, mas não a venda do ativo permanente não está ligada ao negócio da empresa. Então, vamos imaginar a seguinte situação, só para fazer sentido essa questão de nome de lucro operacional e lucro não operacional. Vamos imaginar a faculdade. A faculdade tem lá as carteiras, né? Onde a gente senta, tá? Aquilo é um bem da faculdade. Ele está registrado no ativo permanente da faculdade, tá? E ele tem um valor contábil, né? Se a faculdade quiser, ela pode vender a cadeira dela, as carteiras? Pode ou não pode? Pode. Pode. Ela pode vender, não tem problema, tá? Só que o negócio da faculdade é vender carteira? Não. Não é, tá? Então, olha só, ela pode vender a carteira, mas a carteira não é o negócio dela. O negócio dela é vender serviços na área da educação. Então, a receita que ela tem quando ela recebe a mensalidade dos alunos é chamada de receita operacional. Por quê?
porque tem a ver com o negócio dela, tá? Só que se ela vender a carteira dela, ela vai ter uma receita. Essa receita, ela não tem a ver com o negócio dela, tá? Da faculdade. Então, por isso que a gente chama aí de receita não operacional. Por quê? Porque não tem a ver com o operacional da empresa. No nosso exemplo aqui, ela pode vender a carteira e apurar um lucro, né? Ou prejuízo, dependendo, né? Mas a receita que vem disso, dessa venda, ela é chamada de receita não operacional, tá? Por quê? Porque não tem a ver com o negócio dela, tá? Tranquilo? Então, o que ocorre? Uma empresa, quando ela vende um ativo permanente, ela vai estar apurando uma receita operacional, tá? E da receita vai se resultar em lucro, aliás, ela vai apurar uma receita não operacional, e da receita não operacional, ela vai apurar se ela teve lucro não operacional ou prejuízo não operacional, tá? Então, nesse caso aqui, no nosso exemplo, uma empresa tinha um ativo permanente de valor contábil de 2.500, ela vendeu por 7.000. Então, a gente identificou que ela teve um lucro não operacional de R$ 4.500. Se ela teve lucro não operacional, quem é que vai querer um pedaço desse lucro não operacional? Quem vai querer? Dá uma mordidinha aqui. Governo. Governo, exatamente. O governo vai querer uma fatia disso, tá? Por meio do quê? Do imposto de renda, tá? Então, vamos supor que o imposto de renda aqui seja de 40%, tá? Então, vai aplicar 40% sobre 4.500, que vai dar 450, 900, R$ 1.800, menos R$ 1.800, tá certo? Então, sobre um lucro não operacional, vai ter a incidência desse imposto de renda, de R$ 1.800, tá certo? Ok? Tranquilo? Vamos voltar para a nossa empresa aqui agora. Só que a nossa empresa, ela não teve lucro na venda dessa máquina antiga. Ela teve o quê? Ela teve um prejuízo. Por quê? O valor da máquina antiga na data da venda, de acordo com o enunciado, era de R$ 2.500, tá? R$ 2.500. Foi vendido por quanto a máquina velha? Tá aqui, ó, por R$ 1.000, linha 2, ó. Eu vendi ela por 1.000, tá? Então, se ela valia, se a máquina valia contabilmente 2.500 e eu vendi ela por R$ 1.000, significa que eu tive lucro ou prejuízo? O valor da máquina era 2.500, eu vendi por 1.000. Eu tive lucro ou prejuízo não operacional? E aí, gente? Prejuízo. Prejuízo, não é isso? Então, eu apurei aqui um prejuízo, aqui já no nosso problema, tá? Prejuízo na venda do meu ativo permanente. Prejuízo de quanto? Prejuízo de quanto? 1.500. 1.500, ok? Então, olha só. Essa venda de mil reais que eu fiz aqui, que está registrado na linha 2 do meu ativo permanente, na prática ele está falando, ó, você está tendo um prejuízo. Por quê? Porque o preço, né, da etiqueta, vamos chamar assim, o valor contábil da sua máquina era 1.500, era 2.500, você só recebeu 1.000 por ele. Então, na prática, você teve um prejuízo de 1.500. Então, se você teve um prejuízo de 1.500, significa que, na prática, você vai ter uma redução de imposto de renda a pagar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a nossa alíquota, né? E no caso do nosso exercício, a nossa alíquota era de 40%. Então, 40% vezes o prejuízo que eu tive. Então, isso significa o quê? Que eu vou ter uma redução de imposto a pagar. Nesse caso, não vou ter imposto a mais a pagar. Por quê? Porque eu não tive lucro. Perceberam? Se eu tivesse lucro, eu teria imposto de renda a mais para pagar. Como eu tive um prejuízo, então, na prática, esse prejuízo ele vai me gerar R$ 600 a menos de imposto a pagar. Por isso que eu nomeei essa linha número 3 de redução, deixar grifado aqui, ó, redução de imposto na venda do equipamento antigo. Ok? Tranquilo? Perceberam?
Dúvidas? E aí, gente? Dúvida ou não? Professor, o cálculo de multiplicação eu perdi, por favor. Aqui foi 1.500 vezes 40%, para chegar nos 600, não é isso? Aham. 1.500 vezes 40%, que é a minha alíquota do imposto de renda. Tá? É. Ok? Certinho? Camila, certinho aí? Alexander? Alessandra? Certo. Tá? Certo. Então, na prática, se eu vou pagar menos imposto, isso significa que na prática isso representa para mim sobrar dinheiro. Não é isso? Então, por isso que eu considerei que essas seriam as entradas e saídas de dinheiro no ano 1. No ano 0, aliás. Tá? Então, a hora que eu somo tudo isso, eu vejo que na prática, tá? Eu vou ter um desembolso de R$ 11.400. Tá? Por isso que está aqui, ó, na linha 24 aqui que eu acabei de grifar para vocês, ó. Ok? Então, eu estou falando, ó, na prática, no ano 0, eu vou ter um desembolso de dinheiro de R$ 11.400. Tá bom? Ok? E aí a gente continua, né? A gente continua. Então, a linha número 5, que eu nomeei aqui de 5, tá? Investimento líquido total é isso. Eu fiz a soma de tudo que eu considerei como entradas e saídas no ano 0 e cheguei ao valor de 11.400. Então, vou ter que investir para que esse negócio exista, de fato, R$ 11.400. Tá bom? E aí, depois, fui tentar identificar o que tinha lá no ano 1. Tá? No ano 1 não tinha nada referente a desembolsos do projeto em si. Tá? Então, o que eu identifiquei aqui de entradas no ano 1? Então, vamos lá. Olha só, nomeei aqui a linha 6, tá? De redução de custos líquidas de impostos. Então, o que acontece aqui? Ó? Na verdade, é do jeitinho que o pessoal que refez fez, tá? É que aqui eu já deixei tudo numa linha só, tá? Então, olha só. O enunciado, ele fala que... Cadê? Deixa eu pegar aqui o pedacinho dele. Ele fala que se eu trocar de processo, eu vou ter uma redução de custo. Lembram-se desse detalhe? Tá? Eu só não lembro de quanto. Deixa eu ver aqui quanto está no enunciado. Qual é a minha redução de custo? Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, o gerente informa que uma máquina nova, né, pode ser comprada por R$ 12.000 e que, ao correr de sua vida útil de 5 anos, reduzirá o uso de trabalho e matérias-primas o suficiente para reduzir os custos operacionais atuais de R$ 7.000 para R$ 4.000, tá? Então, olha só, eu vou ter uma redução de custo de quanto, efetivamente? Era 7, né? Então, com a máquina velha, eu gastava R$ 7.000 por mês, por ano, tá? R$ 7.000 ao ano. Se eu substituir a máquina velha pela máquina nova, os meus custos caem para 4.000. Vou ter uma redução de custo de quanto? Quanto, gente? Qual é a minha redução? Não entendi essa pergunta. 7 para 4, 3, né, professor? Isso, exatamente. Então, olha só. Vou ter uma redução de custo de R$ 3.000. Redução de custo de R$ 3.000. Tá? Ok? Se eu estou tendo uma redução de custo, isso para mim representa o quê? Entrada de dinheiro. Representa o quê? Aumento no lucro. Então, se eu vou ter um aumento no lucro, quem vai querer um pedaço desse lucro? Quem vai querer? O governo. O governo, não é? Qual é o pedaço que ele quer? 40%. Então, 0,4 vezes os R$ 3.000. Tá certo?
Então, referente a essa redução de custo que eu vou ter no meu processo de R$3.000, o governo vai levar R$1.200. Então, sobra quanto para mim? Líquido. Efetivamente, aquilo que vai sobrar para mim vai sobrar quanto? 1.800, ok? 1.800. Então, olha só, redução de custo líquida. Por isso que eu chamei aqui de redução de custos líquida de impostos. Por isso que tem esse valor aqui, ó, 1.800 todos os anos, tá? Porque de acordo com o enunciado, isso vai ser todos os anos. Tá bom? Ok? Tranquilo? Eu vi que alguns de vocês deixaram ele analítico assim, separado, bonitinho, tá certo, não tem problema nenhum, tá? É que eu já fiz numa linha só, tá? Tranquilo? Aí vamos lá então. Aí aqui tem um detalhezinho, tá? O que acontece? A gente vai ter uma redução, aliás, a gente vai ter um aumento na depreciação, né? Cheguei a explicar isso daqui na aula passada para vocês. Então, da linha 6, vamos aqui para a linha 8. Depois eu volto para a linha 7. A depreciação atual da minha máquina é de R$500, tá? Isso está lá no enunciado. O enunciado está falando, olha, a máquina antiga custa para mim como depreciação R$500, tá? Tranquilo? R$500 todo mês lá de despesa de depreciação, tá? A máquina nova, ela vai me custar de depreciação no ano 1, R$3.960, tá? Então, olha só, isso daqui significa dizer que eu vou ter uma variação de depreciação de quanto no ano 1? 3.460, tá? É importante eu saber essa variação. O que é a variação? É aquilo, ó. Hoje eu tenho R$500 como despesa de depreciação que tá lá no meu DRE. Então, R$500 hoje. Se eu adotar a nova máquina, eu vou ter 3.960, não é? Então, o valor de despesa de depreciação, aqui, ó, linha nova, ele vai variar quanto? Ele vai aumentar em R$3.460. Perceberam? Tá? Como que a gente acha isso simples? 3.960 menos 500. Então, olha só, eu vou ter uma variação na depreciação, ou seja, vou ter um aumento de despesa de depreciação de R$3.460, tá? A depreciação nova, a depreciação antiga e essa variação, elas não representam saída de caixa. Então, vou até deixar aqui bonitinha, tá? Ela não representa efetivamente uma saída de caixa. Só que é uma informação importante para mim. Por quê? Porque se eu vou ter mais despesa de depreciação, é o que eu estou vendo aqui, né? Falando, ó, vou ter 3.460 a mais de despesa de depreciação. Se eu vou ter a depreciação a mais, eu vou pagar mais imposto ou menos imposto? O que vocês acham? Menos. Vou pagar menos imposto. Não é isso? Por quê? Porque ela é uma despesa. Então, se eu aumentei minha despesa com depreciação em 3.460, significa que eu vou reduzir meu lucro em 3.460. Se eu reduzir o meu lucro em 3.460, o governo vai me dar uma bocanhada menor no imposto, tá? Qual é essa abocanhada dele? Tá aqui, ó, 1.384, tá? Então, da onde saiu esse 1.384? 40%, tá? Que é a minha alíquota de imposto, de acordo com o enunciado, multiplicado por 3.460. Ok? Então, se eu vou aumentar a minha despesa com depreciação de 3.460, eu sei que na prática eu vou pagar 1.384 a menos de imposto de renda. Se eu vou pagar 1.384 reais a menos de imposto de renda, eu sei que na prática isso para mim é o quê? É uma sobra de dinheiro. Ou seja, é uma entrada de dinheiro. Eu posso considerar ela como uma entrada de dinheiro. Tá? Ok? Então, olha só. O que eu percebo aqui? Ó? Eu percebo que no ano 1, eu tive efetivamente uma entrada de dinheiro de R$1.800. Não é? Lembra de onde saiu isso daqui? Esses 1.800?
A gente falou já, né? De onde saiu isso? Os R$ 1.800. Tá aqui, ó. A gente acabou de fazer aqui, ó. É aquela redução de custo que eu vou ter, que na prática aumenta o meu lucro, o governo vai levar um pedaço. Me sobra quanto? 1.800. Então está me sobrando 1.800 a mais de caixa, tá? E aí eu sei que eu vou ter mais 1.384 de entrada também, tá bom? Referente ao quê? A esse benefício que eu vou ter em função do aumento da depreciação. Esse benefício a gente chama de benefício fiscal. Então, na prática, no ano 1, eu vou ter quanto de entrada? 1.800 mais 1.384, que dá 3.184, tá bom? E aí eu não tenho mais nada, né? Não tenho mais nada nesse ano. Então, no ano 1, eu identifiquei uma entrada de R$ 3.184. Então, eu investi, saiu do meu bolso 11.400 e no ano 1 sobrou R$ 3.184. Tá bom? Ok? E tudo isso daqui se aplica para os demais anos, até o 5º ano. A lógica é exatamente a mesma. A diferença é que no 5º ano eu tenho algumas coisas a mais para considerar. O que eu tenho a mais para considerar? O enunciado, ele fala para mim, ó, olha só. O enunciado está falando que estima-se que a nova máquina possa ser vendida por R$ 2.000 ao final de 5 anos. Então, se eu vou vender essa máquina, tá? Olha lá, valor residual da máquina nova, linha 12. Ó. Se eu vou vender essa máquina, ela representa o que para mim? Uma entrada de caixa. Então, tá aqui, ó, R$ 2.000 positivo. Tá? Ok? Se eu vou vender essa máquina por R$ 2.000, eu vou ter que pagar imposto, né, sobre ela. Tá certo? Porque o valor residual dela era 0. Então, esses R$ 2.000 representam para mim um lucro. Estou tendo um lucro sobre a venda desse ativo permanente. Então, se eu estou tendo um lucro de R$ 2.000, o governo vai querer a parte dele, que é 40% sobre o lucro dessa venda. 40% sobre 2.000 é R$ 800. Então, o governo vai me levar R$ 800 dessa venda. Ok? Tranquilo? E aí eu sei que quando eu estou fazendo análise de projeto, eu tenho que considerar sempre aquela história de recuperação ou restituição daquilo que eu investi lá no começo como a título de capital de giro. Lá no começo, no ano 0, eu falei que eu tinha investido R$ 1.000 a título de capital de giro. Tá? Como eu estou fazendo análise de projeto, e eu sei que esses R$ 1.000 é um dinheiro que eu estou colocando no caixa e ele está girando, tá? Apesar de eu não ver ele no decorrer do tempo, eu sei que ele está girando. Eu sei que esses R$ 1.000 estão no meu caixa, então eu tenho que considerá-lo com uma restituição, alguns chamam de recuperação, tá? Então eu volto ele aqui no final do projeto. Então coloquei os R$ 1.000 aqui no ano 0 e ele apareceu de novo aqui no final do projeto. Por quê? Porque ele é aquele dinheiro que está girando, tá certo? Ok? Então eu peguei e fiz essas somas daquilo que eu teria especificamente aí no último ano apenas. Então, R$ 2.000 referente à venda da nova máquina, R$ 800 referente ao imposto sobre o lucro que eu tive na venda dessa máquina e os R$ 1.000 que estão entrando. Logo, apurei um total, né, de entradas especificamente referente ao último ano de R$ 2.200. Tá certo? Então, o meu fluxo do último período foi o quê? Tá aqui, ó, foram os 1.800, que está aqui em azulzinho, referente à redução dos custos que eu tive no ano 5 também. A depreciação, tá? Que aquela ficou negativa, porque aqui eu já apurei prejuízo, então eu vou ter uma restituição do imposto de renda, mais os 2.200. Logo, eu tive uma entrada líquida de 3.800 no último ano. Então, eu cheguei ao que eu queria no finalmente. O que eu queria finalmente era o quê? Um fluxo de caixa. Tá aqui. Tá bom? Certo? Cheguei. Aí, com esse fluxo de caixa,
tiveram alguns grupos que chegaram bem próximo disso daqui. Bem próximo mesmo. Desse fluxo de caixa, eu vou calcular o VPL, tá? Que está aqui, no caso 388, negativo. Então, significa que eu não consegui recuperar aquilo que eu queria. Se eu não conseguir recuperar, significa que a taxa interna de retorno em percentual desse projeto foi menor do que eu precisava. De acordo com o enunciado, eu precisava de 11,5. Tá bom? Ok?